que morreu de Jesus foi a parte física. A parte espiritual de Jesus não. Por quê? Porque a parte física representava quem? A nós. A carne, o corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz, representava nós. Era nós que tínhamos que ir para aquela cruz, não era Jesus. Era nós. Era nós que merecíamos ter o nosso corpo deslacerado em pedaços naquela cruz. Mas não Jesus. Mas que bom que Ele foi por nós. Ele foi por nós. Olha o que Jesus fez por nós. E ainda tem crente que reclama da vida. O Senhor nos deu a vida eterna. A bênção das bênçãos é a vida eterna. A maior riqueza e a maior bênção que nós já recebemos é a vida eterna, igreja. E quando você aceitou Jesus, quando de fato você tomou uma decisão, entregou a tua vida ao Senhor, o Senhor rasgou a cédula que nos condenava eternamente, rasgou e nos deu a vida eterna. Eu não tenho o que reclamar. Nós não temos que reclamar da vida. Nós temos tudo, igreja. Nós temos a salvação eterna. A nossa alma não vai perecer nas trevas não, igreja. Foi na cruz, onde Jesus, Ele teve o seu corpo atrocidado, deslacerado. O teu corpo morreu ali. A parte física do Senhor morreu na cruz. Mas a parte espiritual do Senhor não morreu. Por quê? Porque a partir daquela cruz, Ele teria que cumprir ainda a sua missão. A sua missão não estaria completa ainda, enquanto Ele não voltasse para o corpo dele. O que estava na cruz era o corpo dele morto lá. A parte física estava lá. Mas ele precisaria cumprir a missão do Pai na vida dele. Morrer na cruz e depois o quê? Ressuscitar. Você se lembra que uma vez eu falei, algumas vezes, que quando Jesus, o corpo dele está na cruz, Jesus, a parte espiritual não está mais ali, o corpo morreu. Igreja, quando o corpo morre, a alma não pode mais ficar no corpo. Quando o corpo morre, a alma não fica mais no corpo. O nosso espírito só permanece no corpo enquanto o corpo está vivo. Não existe essa questão, a alma sai do corpo e o corpo tomba. Não é isso, está errado. O corpo morre e a alma não vai ficar mais naquele corpo morto. A alma sai. O corpo de Jesus na cruz morreu e ele saiu do corpo. E quando Jesus sai do corpo, ele não vai para os céus. Jesus, a partir do momento que ele dá o brado na cruz, ele morre, parte física, ele não foi para os céus. Ele não foi para os céus até aí. Para onde ele foi, pastor? A Bíblia diz que ele desceu à parte mais baixa da terra. Jesus teria uma missão ainda árdua após da sua morte física. Ele teria uma batalha espiritual ainda. Depois que ele enfrentou toda a sua batalha no corpo, que seu corpo foi morto, ele depois da sua morte teve que enfrentar mais uma batalha na sua vida. Uma batalha espiritual. E para onde Jesus foi depois que ele deixou o corpo dele? Se ele não foi para o céu, ele foi para onde? Para onde? Então fala aí, para onde que ele foi? Vamos lá. Então ele desceu a parte mais baixa da terra. Então ele desce a parte mais baixa da terra. É. Mas aonde a parte mais baixa? Digamos que a terra, ela está no espaço, não está? Tá.
Ela está girando a Terra? Tá, gira. Ela está no espaço, não está? Tá. Além da Terra tem muitas galáxias, né? Tem o Sol, tem a Lua, tem o planeta Júpiter, Mercúrio. A Terra, dentro da galáxia, ela é como uma cabecinha de alfinete. A Terra é pequenininha, igreja, em relação a outros planetas. Os planetas, é verdade. Então a Terra está no espaço. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele desce a parte mais baixa da Terra. Nós não sabemos onde é este lugar. A gente só sabe que Ele desceu a parte mais baixa da Terra. Ele não foi nos céus. Mas a Bíblia dá uma cronologia de tempo, que o tempo que Ele passou para voltar para o corpo dele, para acontecer a ressurreição, foram 72 horas. Foram 3 dias e 3 noites. E onde Jesus estava? O que Ele estava fazendo entre essas 72 horas? Será que estava passeando? O que Ele estava fazendo, igreja? A Bíblia, há muitas coisas na Bíblia, igreja, que não são reveladas para nós. Não adianta você estar esquentando os seus neurônios, pedindo ao Senhor um discernimento espiritual. Não tem como, igreja, nossa mente é muito limitada para entender. Há muitas coisas que serão reveladas para nós na glória. Agora não. A nossa mente é limitada, igreja. Não adianta você estar questionando por quê, como por exemplo, por que a Bíblia não fala do nascimento de Jesus até os 30 anos? A Bíblia oculta completamente a vida de Jesus, a não ser quando ele nasceu e foi apresentado ao templo, não é, com 8 dias de nascido, e depois 12 anos. E a Bíblia não fala mais. Toda a história do Senhor, ela é interrompida. Ela está oculta. É mistério. Não há sequer um homem na terra que recebeu revelação de Deus para contar a infância do Senhor. Não tem lugar escrito nenhum da Bíblia. Não cabe a mim, não cabe a ninguém, a vocês. Deus, o que foi que aconteceu quando Jesus tinha 5 anos, 6 anos, 10 anos, pré-adolescente, adolescente? A Bíblia não fala, é mistério. Isso é um mistério de Deus. Um dia, quem sabe, nós iremos saber, ou será revelado para nós. Mas não compete ao ser humano saber isso. A mesma coisa, Deus, Ele oculta completamente os 3 dias e as 3 noites, o que aconteceu. A gente sabe que Ele foi a parte mais baixa. E a Bíblia diz que Ele foi e tomou a chave. A chave que estava na mão de Lúcifer. Aquela chave que Adão entregou a ele. Adão, ele entregou os nossos direitos eternos, a nossa vida eterna com Deus, que estava sobre Adão. E Adão pega esses nossos direitos e negocia e entrega a Satanás. Por isso, igreja, que após o pecado de Adão, até a morte do Senhor na cruz, que você vai entender já, por que houve a ressurreição e por que vai ter a ressurreição? Porque tudo que Deus faz, nada se destrói. Igreja, ninguém consegue destruir o que Deus faz. Ninguém. Se o nosso corpo foi extraído do barro, do pó, o nosso corpo vai voltar para o pó. E depois este pó tem que devolver o nosso corpo, que é chamado a ressurreição.
Ninguém consegue destruir o que Deus faz. Então, quando Deus, no seu plano original, qual foi o plano original de Deus para com o homem? Que nunca morresse. Não haveria morte, não haveria sofrimento, a mulher ia ter filho, não ia sentir dor, a terra estava na obrigação de dar o alimento para o homem, não haveria terremotos, não haveria relâmpagos, porque relâmpago, raios, mata pessoas, e não haveria tempestades, enchente, não haveria nada disso. Esse foi o plano original de Deus para com a humanidade. Pare e pense, igreja. Você viver numa situação, numa vida dessa, não tem doença, não precisaria de médicos, não precisaria de polícia, delegacias, presídios, manicômio, nada, remédios, ninguém adoecer. Como seria um mundo muito próspero? Os bilhões e bilhões que é gastado com remédios, com segurança pública, imagine só. A fartura que não ia ser da humanidade. Você faria a sua casa, não precisaria de janela, nada. Não haveria maldade. O homem foi feito para viver na presença de Deus, igreja. Esse foi o plano de Deus. Mas Deus estabeleceu através do homem uma condição, que é obediência. Enquanto o homem fosse obediente ao Pai Criador, o homem estaria andando lado a lado com ele. A questão é que quando Deus fez o homem, Deus não fez um robô. Deus dotou o homem de livre o quê? Arbítrio. Até os anjos que ele criou, ele dotou os anjos no céu de livre arbítrio. Se não fosse isso, os anjos não se rebelavam contra ele. Próprios anjos. Direito de escolha. Se assim não fosse, os anjos não se rebelavam contra Deus. Deus não fez um robô. Abaixo de Deus, a maior riqueza que nós temos, igreja, essa liberdade que nós temos. Deus, sabe, o livre-arbítrio é algo tão profundo que Deus não se intromete para decidir sobre nós. É nós que decidimos sobre nós. O homem diz assim: eu não quero saber de Deus. E Deus não obriga. Eu vou me matar. Deus não obriga. Deus não proíbe. Deus deixou livre arbítrio. Olha que riqueza. Então Adão, enquanto ele estava na obediência com o Pai, ele estaria na presença do Pai, sobre o comando do Pai. Mas como Deus, ele não pode contemplar o pecado, Deus não pode contemplar o pecado, é tanto que a Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não passa por ele. Deus não pode contemplar o pecado, igreja. O pecado, ele cria uma muralha, aonde nós nos escondemos por trás desta muralha do pecado, e Deus não pode nos ver. Só você ler Isaías 59. Eis que os meus braços não estão encolhidos para que não possa te abençoar, os meus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir, mas as vossas iniquidades é quem faz a divisão. Então o pecado cria um muro, uma muralha, uma barreira onde nós nos escondemos. E Deus não pode contemplar o pecado, porque o pecado é voluntário. Aí quando Adão, ele desobedece a Deus, porque Deus deu uma ordem para ele: no dia que você pecar, tu morrerás. Mas Adão não ia morrer fisicamente, ele morreria ali espiritualmente. Isso quer dizer, o pecado não matou Adão fisicamente na hora. O pecado matou ele espiritualmente. Por quê? Porque se afastou de Deus. Como Deus estava dentro dele,
e ele contemplou o pecado, caiu no pecado, Deus não poderia mais estar ali dentro. Por quê? A sujeira entrou ali dentro. E Deus não poderia habitar naquele corpo, aquele coração, com pecado. E a ordem foi: no dia que você pecar, morrerás. E assim foi feito. Aí vocês vão entender agora. Adão peca. Então, a humanidade, Adão, ele morre o quê? O homem morre espiritualmente. O que Deus faz para punir o corpo? A morte. Então isso quer dizer, o pecado é a mãe da morte. O pecado gerou a morte. A morte é filha do pecado. Porque isso teve, até para a gente chegar à ressurreição, é necessário que eu volte ao túnel do tempo para que vocês entendam melhor e absorvam melhor. Porque quando Deus, ele faz o homem, o que Deus faz aí, igreja? Deus pega uma extensão do seu reino, dos céus, e traz aonde? A terra. Vocês estão entendendo? Porque Deus fez o mundo. O mundo é físico. Deus é ser espiritual. Como Deus vai interagir o mundo físico? O que Deus fez? Estabeleceu dentro do homem uma extensão do seu reino. Entende agora? Deus agora pode interagir o mundo físico através do seu reino dentro do homem. Então Satanás, como já tinha tentado tomar o trono de Deus nos céus e não conseguiu e jamais conseguirá, o que Deus fez com Lúcifer e a terça parte dos anjos? Baniu dos céus, expulsou dos céus a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos, para que você tenha uma noção, a quantidade dessa terça parte dos anjos, onde está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que a quantidade desses anjos malditos é semelhante aos grãos da areia da praia. Se eu pegar 1 quilo de areia, para você contar quantos grãos, vai levar quanto tempo para contar? Eu estou falando 1 quilo. E pegar toda a areia da praia. E a Bíblia assemelha, faz, sabe, um quantitativo de semelhança da quantidade desses anjos que foram expulsos, igual os grãos de areia. A Terra hoje ultrapassa 8 bilhões de seres humanos. Eu imagino que tem 8 bilhões desses anjos para cada ser humano. Vocês entendem agora porque Deus é onipresente. Deus, ele está aqui e ao mesmo tempo está lá no Japão. Ao mesmo tempo. Demônios, eles não estão aqui e simultaneamente eles não estão lá no Japão. Porque eles não são onipresentes. Mas a quantidade e a velocidade deles é milésimo de segundo para chegar lá. Qual foi a estratégia quando Deus criou o homem? Satanás estava presente, observando Deus fazendo Adão da terra. Deus tirando a costela de Adão e fazendo a mulher. O homem foi criado. A mulher não foi criada. A mulher foi formada a partir de quem? Do homem. Entendeu agora? O homem foi criado. A criação, Deus pegou o barro e fez. A partir do homem feito, a mulher não foi criada. A mulher foi formada
a partir do homem. O diabo viu. Havia uma testemunha ocular no jardim do Éden. Seres revoltados, cheios de ódios. Outrora tentou tomar o trono de Deus lá. Mas agora ele vai trabalhar para fazer o quê? Como pode? Deus puxa uma extensão do seu reino, estabelece aqui na terra. Deus traz uma parte do seu reino aqui para a terra. Está errado isso aí. E eu tenho que estabelecer o meu reino também aqui na terra. Vocês estão entendendo, igreja? Como que o diabo poderia estabelecer o reino dele na terra se o reino de Deus estava dentro do homem, de Adão? Tinha como? O diabo poderia estabelecer o reino dele em cima do reino de Deus? Poderia? Por que não poderia? Porque dentro do homem estava o quê? O reino de Deus. Então o diabo não podia estabelecer o reino dele. E ele queria estabelecer o reino dele aqui na terra para ter o domínio da terra. O domínio do ser humano. O que ele fez? Ele usou uma estratégia, igreja. Ele olha para o homem. Imagino que ele diz assim: o homem é um bicho brabo, ignorante, estúpido, forte. Mas tem a mulher frágil, sentimental. Se eu for para o homem, eu não vou conseguir. Mas eu vou fazer o seguinte: como o homem é razão e a mulher é parte frágil de sentimento, eu vou tentar persuadir a mulher, entrar na mente dela, dominar ela, contaminar ela, porque se eu conseguir, o homem está na minha mão. Estratégia, preste atenção. Entre um casal, quando há um atrito, o que é mais fácil contornar uma situação? O homem ou a mulher? Então vai lá o homem. Deixa a mulher estar com raiva, homem. Vai alisar o lombo dela para tu ver uma coisa. Vai para lá! É difícil. A mulher quando trava, homem, sai de perto. Não vá com meu amorzinho para lá não. Não vá com o seu negocinho de minha querida, meu ozinho, meu docinho, que não vai. Vai para lá! Mas o homem, ele pode estar cuspindo fogo. Você, mulher, que foi dado a vocês, mulher, esse enigma dentro de vocês, esse jeito dentro de vocês, que só vocês detêm isso. O cara está cuspindo fogo lá. Calma, calma. Meu amorzinho, calma. O cara começa a se arrepiar igual o galo de briga. Acabou o homem. Entende, igreja? A estratégia do diabo. Por isso que não tem homem forte para a mulher. A não ser que ele esteja no exercício da fé. Porque se uma mulher, ela por si própria já é bonita, já é. Imagina uma mulher, ela é sedutora pelo diabo. Na hora que o homem bate o olho, já era. Na hora que ela bateu o olho, já era. Se a mulher quiser derrubar o cara, derruba. É ou não é? A não ser que você tenha temor diante do Senhor. Aí para lá, está repreendendo Jesus.
Vai para lá, está repreendido. Eu não vou trair minha esposa com você. Não vou ter medo, não é por causa de você, não. Por causa do meu Deus, não é por causa da minha esposa, não. Eu tenho um temor diante do Senhor. Vai para lá, coisa ruim. Sempre está na onde? No exercício da fé. Porque se uma mulher usar a artimanha dela para derrubar um cabra, marido? O diabo é um ser inteligente. Não existe ser humano mais inteligente que o diabo, não. Não existe um ser humano para conhecer a Bíblia mais do que o diabo, não, igreja. Um dia ele esteve nos céus, a gente não foi para os céus ainda. Ainda a gente vai. Ele não sabe de tudo dos céus, mas ele sabe de muitas coisas. Ou não? Sabe ou não sabe? Pode dar um microfone para ela? Levantou a mão, eu paro. Vamos fazer suas perguntas. Eu estava vendo um documentário que eu achei bastante interessante, que falava que, justamente o que o senhor acabou de falar, que o pecado, né, geralmente vem do homem, né, que a mulher foi formada do homem. Que uma das coisas foi sobre o nascimento de Jesus Cristo, que necessariamente não precisava de um papel de um homem, mas sim de uma virgem, de uma mulher. Então, quer dizer que o que estava falando, né, no documentário, que o pecado ele surge do homem. Entendeu? Por isso que precisava da matéria de uma mulher, de uma virgem mulher, porque, na verdade, isso vem do homem. Então, não precisava necessariamente de um pai, mas sim de uma mãe. Foi isso que o documentário falava. Eu acho que faz um pouco de sentido isso. Sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Observa uma coisa. Olha aqui. Quando Deus fez o homem, ainda não tinha formado a mulher. Você sabe o que Deus falou para Adão? Cuide da terra, cuidar, plantar. Agora, Adão, cuide da terra e guarde ela. Guardar de quê? Que só tinha Adão. Deus já sabia, a igreja, que um intruso ia adentrar o planeta Terra. Adão, guarde a terra. Guardar de quê? Proteger. Proteger de quê? Eva não estava até ainda sendo formada. A ordem foi para ele. Agora, a Bíblia não fala quanto tempo Satanás começou a buzinar na cabeça de Eva. E será que Adão em momento algum percebeu nada estranho? Que a função dele era proteger e proteger a sua esposa também? Só digo uma coisa. A palavra que o diabo falou lá nos céus, ele falou para Eva. Está lá em Ezequiel capítulo 14, 28, Isaías capítulo 14, 12 e diante, onde ele fala assim: eu subirei às mais altas estrelas e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Isso ele falou lá. Ele fala para Eva o seguinte: Eva, você sabe por que Deus não quer que você abra seus olhos? Porque no dia que os seus olhos abrir, você será semelhante a Ele. Olha para aí. Pegou Eva na curiosidade. Foi pego na curiosidade. Se tem um bicho curioso é o ser humano. Ei, Amarildo, você não sabe o que aconteceu, rapaz. O quê? A orelha fazia isso, aí. Para aqueles ureão antigamente, sabe aquele telefone? O quê? Enquanto não fala, você não se aquieta. Me conta aí, me conta. Olha, irmãzinha, você não sabe o que aconteceu. Me conta logo, não dorme nem de noite. A curiosidade é demais. É ou não é? Aí Eva vai lá e cai no papo do diabo. O que acontece, igreja? Observe uma coisa. O propósito do diabo era estabelecer o seu reino dentro de Adão. Mas ele não poderia estabelecer o seu reino, porque dentro dele havia o reino de Deus. E ele sabia que no dia que o homem pecasse, Deus não poderia contemplar o pecado, Deus sairia do homem, e ele agora quer introduzir o seu reino aqui, através do homem. E foi isso que aconteceu.
Quando Eva enganou Adão, ninguém sabe quantos anos viveu aquilo ali. Porque até aí, igreja, não havia morte. Eles estavam na eternidade. Adão e Eva, antes do pecado, poderia ter vivido 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, ninguém sabe. Porque não há uma cronologia de tempo na eternidade, e eles estavam na eternidade. A cronologia do tempo começa a contar a partir do pecado, mas antes não. Então, quanto tempo levou essa conversa entre o diabo e Eva tentando enganar Adão? Ninguém sabe. Poderia ter levado centenas de anos, ninguém sabe. Uma coisa nós temos consciência, que Adão, ele pecou. E a punição para ele foi a morte eterna. Agora a morte o pecado gera morte, e o corpo do homem agora, ele é punido. Por isso que todos nós temos que morrer. Não deveríamos ter morrido. Mas o pecado entrou, então o pecado é uma punição para quê? Para o corpo. Então vamos lá. Na hora que Adão peca, Deus não pode estar mais no coração do homem. O reino de Deus é retirado do homem. O Espírito de Deus é retirado do homem. E agora um espírito de demônio entra em quem? Em Adão. O diabo estabelece o reino dele aqui na terra. O que acontece com a história da humanidade? De lá para cá, a humanidade vem de mal a pior. Como os planos de Deus não podem ser frustrados, porque o plano original de Deus para com o homem é para que o homem tivesse a vida eterna, mas o homem perdeu a vida eterna porque Adão pegou a chave da nossa vitória eterna e entregou na mão de quem? De Satanás. Aí eu volto para a cruz. O corpo dele morreu. Ele desce a parte mais baixa da terra, e ele tinha uma missão ainda, a última missão do Senhor a cumprir após a morte. Era o quê? Tomar a chave que Adão entregou a Satanás. Que chave é essa? A chave da nossa vida eterna. E essa chave, ela não é física. É uma chave espiritual. Porque a nossa vida eterna é espiritual. Vocês entendem agora porque Deus tenta ao longo dos anos, levando o homem como os profetas, os reis, os juízes, Moisés, a lei, o homem tentando resgatar a humanidade de Deus para o seu plano original, e ninguém conseguiu. Homem nenhum conseguiu. Porque essa chave é espiritual. E nenhum homem físico poderia ir lá. Por isso, o pecado entrou através de um homem chamado Adão, e o pecado teria que sair através de um homem chamado Jesus. Por isso que todo o Antigo Testamento aponta Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta Jesus. E o Novo Testamento aponta a cruz até que Jesus venha, que é a nossa esperança. Então vamos lá. Quando Jesus ele vai lá para a parte mais baixa, isso se passou quase 4.000 anos entre Adão entregar a chave a Satanás e esse período de tempo. Isso já foi milhares e milhares de gerações. Então isso quer dizer que todas as pessoas que morreram antes da ressurreição de Cristo, todos estavam condenados para o inferno. Profetas, Abraão, Isaac, Moisés, todos pecaram. E destituído estava da glória de Deus.
Só um resgate era o suficiente para trazer todos da cruz para trás, trazer ao plano original de Deus, a vida eterna. Como era isso? O livro de Isaías 61 fala muito bem claro que Jesus, ele foi lá no cativeiro, não foi? Pregar lá no cativeiro e levar cativo com ele e transportar ao seio de Abraão. Então o que acontece agora? Todos estavam condenados. Satanás, imagino eu, fazendo festa, porque imaginou ele que matou Jesus. É por isso que a Bíblia diz que 3 horas da tarde, o dia se transformou em trevas, tudo. O globo terrestre apagou. Apagou as luzes, digamos. 3 horas da tarde, o globo terrestre, a luz apagou. Trevas. Imagine a terça parte dos anjos que caíram do céu, foram expulsos, agora tudo festejando. Imagine como o Brasil campeão do mundo, né? Fogos, tá, festa, ganhamos, tá. O inferno estava em festa. Imagina que Lúcifer, com todas as suas terça parte de anjos malditos, estavam em festa. Imagino eu que no momento dessa festa há um silêncio. Ou alguém avisou a Lúcifer: Lúcifer, chegou alguém aí para bagunçar a festa. Quem? Jesus. Não. Matamos ele. Ele está lá na cruz, só a carcaça lá. Matamos ele lá. Lúcifer esqueceu. O que foi morto de Jesus foi a parte física, não foi a parte espiritual. Bicho besta, rapaz. Ei. A Bíblia diz que quando os anjos se rebelaram, houve uma guerra nos céus. Você acha que Lúcifer e os seus demônios iriam entregar a chave da nossa vida eterna de mão beijada para o Senhor? A Bíblia diz que o Senhor tomou. A expressão tomou, algo violento. O Senhor não falou a Satanás: com licença, me deixe sair. Não, tomou. Por isso, igreja, passaram-se 3 dias e 3 noites. Imagino eu. Quem sabe um dia vai ser revelado para nós o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? A chave da nossa vida eterna, que nós estamos condenados, Jesus tomou e nos deu a vitória lá na cruz. E quando Ele toma a chave, o Espírito Santo transporta Jesus 3 dias depois para o seu corpo. Corpo esse que já estava em estado de putrefação, porque um corpo depois de 3 dias e 3 noites já cheira mal, já está em estado de gigantismo, já está em estado de putrefação. O Espírito Santo transporta Jesus para o seu corpo. E quando Jesus volta, Ele voltou em que corpo? No corpo de quem? Quando Jesus ressuscita, Ele voltou em que corpo? No corpo dele. Agora, para Jesus ressuscitar, tinha que ter o corpo. Porque sem corpo, não há o quê? Ok. Então vamos lá agora. A ressurreição. Abre Mateus 27, 54. Mateus 27, 54. Se vocês têm alguma dúvida, pergunte. Não saia daqui com dúvida.
Jesus, quando ele voltou, depois de 3 dias de uma batalha, para que houvesse a ressurreição, tinha que ter o quê? Um corpo. E ele voltou no seu próprio corpo. Quando acontece a ressurreição, vamos observar aqui o que aconteceu no poder da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a ressurreição da primícia. Ele foi o primeiro. Primícia está de primeiro, foi o primeiro. A partir do momento que ele ressuscitou, houve uma sequência de ressurreição. Interessante isso. Então vamos lá. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, então vamos lá. Quando Jesus ressuscita, quando ele ressuscita, agora vem com o efeito dominó, acontece uma sequência de ressurreição. E saindo dos túmulos, isso quer dizer, os mortos que estavam nos túmulos, porque naquela época, não é como hoje, eles, nas pedras, nas fendas das pedras, eles colocavam os corpos, túmulo, como hoje chama carneira, catatumba, né? Gavetas, né? Cemitério gaveta, né? Lá. Ou quem sabe, muitos corpos também que foram enterrados. A Bíblia diz que dos túmulos saíram o quê? Os mortos ressuscitaram. Igreja, os mortos ressuscitaram. Os túmulos se abriram. As covas se abriram. E os corpos dos mortos saíram correndo. E entraram na cidade santa e apareceram o quê? A muitos. Ali, igreja, corpos que há muitos anos estavam mortos. Quem sabe milhares de anos. Já não havia mais carne. Ou quem sabe já não havia mais ossos. Mas aquele corpo que foi enterrado ali, as substâncias químicas de cada um de nós, igreja. Nós temos um DNA, não tem ninguém igual a você. As nossas digitais, 8 bilhões de seres humanos, não tem ninguém com as suas digitais. Isso é Deus. 8 bilhões de seres humanos, não há ninguém com as minhas digitais. Eu sou único. Eu tenho um segredo único. Uma característica única. Um DNA único. Digitais único. A terra, ali já tinha fragmentos de milhares de anos, centenas de anos. Que se fosse fazer os testes na terra, hoje com a tecnologia que tem, vai ter vestígio. A terra, ela teve que dar conta. A terra teve que dar conta. Porque a própria terra não pode destruir o que Deus faz. A natureza não pode destruir o que Deus faz. Nada não pode destruir. Bomba atômica, nada. Ninguém consegue destruir o que Deus faz. As mesmas substâncias químicas que tem a terra, tem o nosso corpo. E a terra teve que devolver aquele corpo. Para que houvesse o quê? A ressurreição. Um dia, a igreja, acontecerá a ressurreição. Se Jesus voltar agora, vai arrebatar a igreja. Esses não vão provar a morte física.
mas provavelmente nós iremos enfrentar a morte. E esse corpo que vai ser enterrado, que não haverá mais vestígio de nós ali, não haverá mais carne, mais nada, mas no dia que Jesus voltar, igreja, para buscar a sua igreja, onde nós estaremos, aqueles que morrem com Cristo? Aqueles que morrem com Cristo, a sua alma, o seu espírito vai estar num paraíso. Neste momento agora, todos os cristãos que morrerem em Cristo, eles estão todos nos mesmos lugares que está Maria, que está Abraão, que está Pedro. Se o nosso corpo tombar agora, a nossa alma vai estar no lugar que está os profetas, os discípulos, Paulo e todos. Todos eles terão que passar por uma ressurreição. Todos. Pastor, e aqueles que ressuscitaram, quando os túmulos se abriram, que eles ressuscitaram, eles foram para o seio de Abraão. E todos eles estão aguardando a volta de Cristo. Pastor, e o que vai acontecer quando Jesus voltar? Primeiro ele vai levar os que dormem em Cristo. Tem que ter a ressurreição. E a Bíblia diz que eles receberão um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Tessalonicenses diz: nós que estamos vivos, sabemos que há de morrer. Ou nós que estamos vivos, jamais precederemos os que dormem em Cristo. Primeiro são eles, depois nós, que a igreja vai ser arrebatada. Agora uns vão ressuscitar para a glória eterna. Essa é a ressurreição. Essa é a primeira ressurreição depois da ressurreição de Cristo. Os filhos de Deus ressuscitarão e receberão um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. O arrebatamento. Digamos, se acontecer aqui agora o arrebatamento, igreja, e digamos que algum de vocês ficarem, creio que todos vocês vão subir, vai ser arrebatado, mas o corpo vai sumir, só vai ficar aqui a roupa, o microfone cai, a aliança cai. Cadê o pastor? Só está a roupa dele ali. Cadê o pastor? Não espere de ver a roupa do pastor, hein? Espere junto. Pode falar. O senhor falando sobre isso, a questão da roupa, e lá na antiga aliança já está também apontando para o arrebatamento. Quando a carruagem tomou Elias, aí ficou somente a capa dele lá. Isso significa que quando nós formos arrebatados, até uma obturação que tiver que não pertence ao nosso corpo, óculos, qualquer coisa, aliança, tudo vai ficar. Vai ficar. Porque não pertence ao nosso corpo. Amém. João 5:28. João 5:28. Tem muito caminho a percorrer sobre a ressurreição. A gente só está dando início. Quero que vocês absorvam, entendam. Vale a pena servir-se Deus? Vale a pena você ser humilhado, ultrajado? Mas em nome de Jesus Cristo vale a pena. Os humilhados serão exaltados. Hoje pode te humilhar, pode zombar da tua cara, pode apontar o dedo, porque você aprontou tanto. Depois que apronta tanto, agora vai para a igreja. É verdade, porque Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Eu estava doente. Não se constrói um hospital para as pessoas que estão sãs.
Um hospital é feito para doentes. E Jesus veio para os doentes. Realmente eu estava doente, doente na alma, doente fisicamente, doente psicologicamente, eu estava um bagaço. Eu fui até Jesus. Que bom que chegou aos pedaços, né? Que bom que chegou aos pedaços. Então vamos lá, João 5:28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Haverá uma voz. E os que estão no túmulo, não é que ninguém está no túmulo. O poder da voz do Senhor fará com que o fogo, a terra, a água, tudo preste conta.